Existe uma forma de conseguir o que você quer sem gerar resistência, e outra forma de estabelecer autoridade imediata quando necessário. Maquiavel dominava uma abordagem. Sun Tzu destacava-se em outra. Neste vídeo, você vai aprender exatamente quando usar cada estratégia para melhorar significativamente seus resultados em negociações, relacionamentos e oportunidades, evitando aplicar a abordagem errada no momento errado. Você já tentou ser respeitado e só conseguiu ser temido? Ou tentou ser estratégico e acabou parecendo fraco? Isso acontece porque você está misturando duas filosofias de autoridade que se contradizem substancialmente. É como tentar dirigir pisando no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Maquiavel dizia: mostre energia, domine pela presença, faça-se ser visto e respeitado imediatamente. Sun Tzu ensinava o oposto. Seja invisível, vença antes da luta começar, deixe o adversário se derrotar sozinho. Ambos estavam certos, mas em contextos diferentes. O problema é que a maioria das pessoas pega um pouco de cada filosofia e cria uma mistura ineficaz. Tentam ser sutis quando precisam ser diretos, ou são diretos quando deveriam ser pacientes. Resultado? Ficam presos entre duas abordagens sem dominar nenhuma. Quando você tenta ser Maquiavel e Sun Tzu ao mesmo tempo, vira um ator confuso no próprio palco. As pessoas sentem a inconsistência. Não sabem se devem te respeitar ou te ignorar. Isso custa caro. Você perde oportunidades enquanto hesita. Perde autoridade tentando agradar. Perde o momento certo tentando ser perfeito. Mas existe uma forma de saber exatamente quando usar cada abordagem. Quando ser o príncipe que mostra energia e quando ser o general que planeja em silêncio. A diferença está em entender que Maquiavel e Sun Tzu não estavam falando da mesma coisa. Um dominava pessoas, o outro circunstâncias. Mas qual é exatamente a diferença entre conquistar por medo e conquistar por respeito? Sun Tzu estava em uma batalha real quando desenvolveu sua filosofia. Soldados morriam, territórios eram perdidos para sempre. Não havia segunda chance. Maquiavel estava observando jogos políticos em Florença. Alianças mudavam com conversas. Influência trocava de mãos em jantares. Tudo era teatro. Essa diferença fundamental moldou duas visões totalmente opostas sobre como a autoridade funciona. Para Sun Tzu, influência era sobre sobrevivência. Você vencia ou morria. Não havia meio termo. Por isso, ele criou táticas para garantir vitória decisiva com o mínimo de risco. Conhecer o inimigo. Escolher o terreno. Atacar apenas quando a vitória era provável. Para Maquiavel, controle era sobre percepção. Você governava ou era governado. Mas havia uma próxima jogada. Por isso ele focou em como parecer forte, como ser temido, como manipular a imagem que outros tinham de você. Sun Tzu pensava em décadas. Maquiavel em semanas. Um criou métodos para conflitos que você não pode perder. O outro, táticas para jogos que você não pode evitar. Quando você entende essa origem, fica claro por que suas abordagens eram tão diferentes. Guerra exige paciência e precisão. Política exige presença e performance. A pergunta é: seu cenário atual é uma guerra ou um jogo político? É algo que você pode planejar cuidadosamente ou algo que exige ação imediata? Porque se você aplicar método de guerra em jogo político, vai parecer lento e indeciso. Se aplicar tática política em guerra real, vai se expor desnecessariamente. Mas como saber se seu contexto é uma guerra ou um jogo político? Imagine que você precisa de respeito imediato. Não amanhã, não na próxima semana. Agora. É segunda-feira de manhã. Você entra numa reunião onde todo mundo te vê como inexperiente, onde sua opinião vale menos que a de qualquer pessoa na sala, onde você tem 5 minutos para reverter anos de descrédito. Nesse instante, paciência é luxo que você não pode pagar. Abordagem sutil é receita para continuar sendo ignorado. Foi exatamente isso que Carlos Ghosn enfrentou quando chegou à Nissan em 1999. A empresa estava à beira da falência. Os executivos japoneses tinham décadas de experiência. Ele era um estrangeiro sem histórico na cultura local. Ghosn não tentou ser sutil. Não perdeu tempo construindo relacionamentos delicados. Na primeira semana, anunciou o fechamento de 5 fábricas e demissão de 21 mil funcionários.
decisões que nenhum executivo japonês teria coragem de tomar. Maquiavel escreveu O Príncipe observando exatamente essas circunstâncias. Momentos onde líderes precisavam estabelecer autoridade rapidamente ou perdiam tudo. Ele percebeu que existem contextos onde gentileza é interpretada como fraqueza, onde hesitação vira convite para desafio. Por isso, Maquiavel defendia que é melhor ser temido que amado. Não porque o medo seja superior ao amor, mas porque o medo é mais rápido de estabelecer e mais difícil de fingir. Quando alguém te teme, não precisa gostar de você para te obedecer. Não precisa entender suas motivações para respeitar suas decisões. O medo corta caminho entre intenção e resultado. Gozen salvou a Nissan em 2 anos. Se ele tivesse tentado a abordagem de Sun Tzu, construindo consenso e esperando o momento perfeito, a empresa teria falido antes dele terminar o diagnóstico. Mas aqui está o problema que Maquiavel não antecipou inteiramente. O medo funciona para estabelecer controle, mas tem data de validade, e quando expira a conta chega. Mas e quando a pressão direta se torna contra você? O homem mais poderoso da reunião raramente falou. Enquanto todos debatiam, gesticulavam e defendiam pontos de vista, ele apenas observava, tomava notas mentais, identificava quem estava aliado com quem tinha argumentos sólidos e quem estava blefando. No final, quando o grupo havia se desgastado em discussões circulares, ele fez apenas uma pergunta que expôs a contradição central de toda a discussão, e de repente, todas as pessoas que haviam brigado por 2 horas chegaram naturalmente à conclusão que ele queria desde o início. Ele não convenceu ninguém, não forçou sua opinião, apenas criou as condições para que outros descobrissem sozinhos o que ele já sabia. Sun Tzu chamava isso de vencer sem lutar, a forma mais elevada de habilidade tática, porque quando você impõe uma vitória, cria resistência. Quando permite que outros cheguem à mesma conclusão, cria aliados. Sun Tzu desenvolveu a arte da guerra, depois de estudar centenas de conflitos, onde exércitos superiores foram derrotados por métodos mal calculados. Ele percebeu que energia bruta desperta energia bruta. Agressão gera contra-agressão, e que o general mais inteligente era aquele que conseguia seus objetivos sem despertar o instinto de luta do adversário. Por isso ele dizia, conheça a si mesmo e conheça seu inimigo, porque a vitória não vem de ser mais forte, vem de entender melhor o terreno, a oportunidade e as motivações de cada pessoa envolvida. Quando você aplica pressão direta, as pessoas sentem e resistem. Quando você modifica o ambiente para que elas escolham naturalmente o que você quer, elas se sentem no controle da decisão. É a diferença entre empurrar água e canalizar água. Uma gera resistência e desperdício. Outra usa a energia natural do elemento para chegar onde você quer. Jeff Bezos construiu a Amazon usando exatamente essa filosofia. Não atacou livrarias frontalmente. Criou um ambiente onde clientes naturalmente preferiam comprar livros online. Quando as livrarias perceberam a ameaça, já era tarde demais para reagir. Sun Tzu vencia porque suas vitórias pareciam inevitáveis, como se fossem resultado natural dos eventos, não imposição de vontade. Mas existe um perigo nessa abordagem. Enquanto você planeja o movimento perfeito, oportunidades desaparecem. E às vezes a pessoa que age primeiro leva tudo. Mas como saber quando você está sendo fraco ou tático? 2 líderes enfrentaram a mesma crise. Funcionários desmotivados, produtividade em queda, empresa perdendo o mercado. O primeiro convocou reunião geral, falou sobre cortes necessários, ameaçou demissões, estabeleceu metas rígidas com prazos impossíveis. Em 3 meses, tinha uma equipe que cumpria horários por medo e entregava o mínimo necessário para não ser demitida. O segundo não fez reuniões dramáticas. Começou a chegar mais cedo e sair mais tarde. Quando alguém apresentava problema, ele perguntava, como posso te ajudar a resolver isso? Quando alguém fazia bom trabalho, reconhecia publicamente. Em 6 meses, tinha pessoas trabalhando fins de semana voluntariamente. A diferença não estava no que fizeram, estava no que conquistaram. Sun Tzu percebeu algo que Maquiavel subestimou. Existe uma energia mais poderosa que medo, admiração genuína. Quando alguém te admira, não obedece apenas suas ordens, antecipa seus desejos.
não trabalha para você, trabalha com você. Maquiavel focava no resultado imediato. Sun Tzu pensava em duração. Ele sabia que exércitos motivados por admiração ao general lutavam até a morte. Exércitos motivados por medo desertavam na primeira oportunidade. Sun Tzu construía lealdade através do que ele chamava de virtude marcial. Não era bondade piegas, era competência demonstrada, proteção oferecida e vitórias compartilhadas. Quando seus soldados viam que ele os levava à vitória sem desperdiçar vidas desnecessariamente, desenvolviam algo mais forte que obediência: confiança. A admiração tem uma característica que o medo não tem. Ela se multiplica. Quando alguém admira um líder, fala sobre isso, convence outros, cria rede de influência que vai muito além do controle direto. Mas admiração exige investimento de tempo que nem sempre você tem, exige consistência que nem sempre é possível manter, e exige vulnerabilidade que pode ser explorada por adversários. O segundo líder do exemplo conseguiu transformar a empresa, mas levou 6 meses. Se ele tivesse apenas 3 semanas para reverter o cenário, a admiração não teria tempo de se desenvolver. Sun Tzu sabia dessa limitação. Por isso, seus ensinamentos focam tanto em preparação prévia. Construir admiração antes de precisar dela. Investir em relacionamentos durante tempos de paz para ter suporte em tempos de guerra. Mas e quando não há tempo para construir admiração? Maquiavel criou seus próprios inimigos. Em 1512, ele era o segundo homem mais poderoso de Florença. Secretário da República, conselheiro influente, planejador respeitado. Em 1513, estava na prisão sendo torturado sob acusação de conspiração. O que aconteceu nesse 1 ano mudou não apenas sua vida, mas revelou a maior fraqueza de sua própria filosofia. Quando os Médici retornaram ao controle em Florença, Maquiavel tentou aplicar suas próprias teorias. Acreditava que, demonstrando energia e utilidade, conquistaria posição no novo governo. Escreveu cartas defendendo a importância de um exército republicano forte, propôs alianças táticas, mostrou conhecimento político profundo. Mas os Médici não viam competência, viam ameaça. Maquiavel havia sido tão eficaz servindo a República que sua própria eficiência o condenou. Sua reputação de planejador hábil fez com que os novos governantes o vissem como adversário potencial, não como aliado útil. Aqui está o problema que Maquiavel não antecipou totalmente em suas teorias. Quando você demonstra energia demais, desperta o instinto de eliminação preventiva em quem está assumindo o controle. Os Médici não precisavam de Maquiavel, precisavam ter certeza de que ele não seria usado contra eles. A solução mais simples? Neutralizá-lo permanentemente. Durante meses na prisão, Maquiavel percebeu que havia superestimado a racionalidade do jogo político. Suas teorias presumiam que líderes prefeririam incorporar talentos úteis, mas descobriu que líderes inseguros preferem eliminar talentos que não conseguem controlar inteiramente. O Príncipe nasceu dessa experiência, não apenas como manual de conquista de autoridade, mas como reflexão sobre os limites da energia demonstrada. Maquiavel aprendeu na pele que mostrar capacidades pode ser tão perigoso quanto mostrar fraquezas. Depois da prisão, ele jamais ocupou cargo político significativo. Morreu em 1527, ainda sonhando com o retorno ao controle que suas próprias táticas tornaram impossível. A ironia é brutal. O homem que ensinou príncipes a manter a autoridade foi destruído por aplicar seus próprios conselhos de forma transparente demais. Sun Tzu raramente cometeu esse erro. Ele sabia que o planejador mais perigoso é aquele cujas capacidades permanecem ocultas até serem necessárias. Mas Sun Tzu também tinha limitações perigosas. Enquanto ele planejava, perdeu tudo. Sun Tzu pregava paciência tática, conhecer o terreno, estudar o adversário, esperar o instante perfeito para atacar. Mas existe um problema fatal nessa abordagem. O mundo não espera você terminar de planejar. A história está repleta de planejadores brilhantes que perderam porque sua tática perfeita chegou tarde demais. Kodak tinha a tecnologia de fotografia digital desde 1975, 20 anos antes da explosão da internet, 25 anos antes dos smartphones. Eles poderiam ter dominado totalmente essa revolução,
mas seguiram a filosofia de Sun Tzu ao extremo. Analisaram o mercado exaustivamente, estudaram cada variável, calcularam impactos no negócio de filmes, planejaram transições graduais, esperaram o instante ideal para migrar. Enquanto isso, empresas menores como Canon, Sony e depois Apple simplesmente lançaram produtos digitais imperfeitos no mercado. Aprenderam fazendo, melhoraram na prática, conquistaram território enquanto Kodak ainda estava nas reuniões de planejamento tático. Sun Tzu dizia que você deve atacar apenas quando tem certeza da vitória. Mas no mundo moderno, certeza é luxo que não existe. Mercados mudam durante o planejamento. Concorrentes se movem durante a análise. Oportunidades expiram durante a preparação. A própria filosofia de Sun Tzu nasceu em contexto militar onde campanhas duravam anos e território conquistado permanecia conquistado. No mundo dos negócios e relacionamentos modernos, vantagens são temporárias. Janelas de oportunidade se fecham em semanas, não em estações. Blockchain, redes sociais, streaming, aplicativos de transporte. Muitas dessas revoluções foram dominadas por quem agiu primeiro, não por quem planejou melhor. As empresas que esperaram dados conclusivos para se mover chegaram quando o jogo já estava decidido. Sun Tzu criou métodos para mundo estável, onde você podia esperar indefinidamente pelo instante certo. Mas vivemos em mundo volátil, onde o momento certo pode ser agora ou jamais. Paciência tática vira paralisia quando confundida com procrastinação. Análise profunda vira desculpa para a inação quando usada para evitar riscos necessários. O próprio Sun Tzu reconhecia isso quando dizia que velocidade é a essência da guerra, mas vários de seus seguidores modernos focam tanto na preparação que esquecem da execução. Então, como combinar o melhor dos dois mundos? Como um boxeador que também joga xadrez. No ringue, ele precisa de reflexos instantâneos, energia aplicada no instante certo, capacidade de absorver impacto e devolver com juros. No tabuleiro, precisa de paciência, visão de longo prazo, capacidade de sacrificar peças para ganhar posições. Duas habilidades aparentemente contraditórias. Mas os mestres dominam ambas porque sabem quando usar cada uma. Steve Jobs era exatamente isso. Quando a Apple estava à beira da falência em 1997, ele aplicou o Maquiavel puro. Cortou 70% dos produtos da empresa em semanas. Demitiu executivos que não se alinharam imediatamente à nova visão. Impôs sua autoridade de forma brutal e imediata. Mas quando a empresa se estabilizou, Jobs mudou inteiramente de abordagem. Passou anos desenvolvendo produtos em segredo total. Estudava cada detalhe dos concorrentes antes de lançar qualquer coisa. Esperava o instante perfeito para revelar inovações. Puro Sun Tzu. A síntese não está em ser meio Maquiavel e meio Sun Tzu o tempo todo. Está em ser 100% um ou 100% outro, dependendo do que o contexto exige. Maquiavel na tática, Sun Tzu na abordagem. Quando você precisa estabelecer autoridade imediata, resolver crise urgente ou quebrar resistência direta, você ativa modo Maquiavel, presença forte, decisões rápidas, consequências claras. Quando você precisa construir influência duradoura, navegar política complexa ou conquistar posição superior, você ativa modo Sun Tzu, observação cuidadosa, movimentos calculados, vitória sem confronto. O erro fatal é misturar as abordagens. Tentar ser tático quando o cenário pede ação imediata, ou ser direto quando o contexto exige sutileza. Jobs raramente fez isso. Em 1997, quando questionaram sua decisão de cortar produtos, ele não explicou a abordagem de longo prazo. Simplesmente disse, é assim que vai ser. Maquiavel puro. Em 2007, quando lançou o iPhone, ele não forçou o mercado a aceitar. Criou um produto tão superior que a própria demanda forçou a mudança. Sun Tzu puro. A chave está em ler corretamente o tipo de cenário que você está enfrentando. É uma crise que exige liderança imediata? Ou é um contexto estável onde você pode construir influência gradualmente? Mas qual usar primeiro? Pare e analise seu cenário real agora. Não o que você gostaria que fosse, não o que deveria ser, o que realmente é. Você está enfrentando resistência ativa ou passiva? As pessoas estão te desafiando diretamente ou simplesmente te ignorando? Você tem prazo definido para conseguir resultados
ou pode investir tempo em construção gradual? Essas perguntas determinam qual filosofia aplicar. Maquiavel observou que diferentes contextos exigem diferentes tipos de autoridade. Quando Cesare Borgia conquistava novos territórios, usava energia imediata, porque estava lidando com resistência ativa de inimigos declarados. Quando governava territórios já pacificados, mudava para a administração baseada em benefícios e punições previsíveis. Sun Tzu fazia o mesmo cálculo, mas de forma inversa. Ele preferia evitar confronto direto quando possível, mas quando forçado a lutar, aplicava energia concentrada no ponto de menor resistência do inimigo. A questão é que cenários modernos dificilmente vêm com um manual de instruções. Você precisa desenvolver capacidade de diagnóstico rápido. Resistência ativa significa que alguém está ativamente trabalhando contra você, te desafiando publicamente, sabotando suas iniciativas, questionando sua autoridade. Nesse caso, você precisa de Maquiavel. Estabelecer consequências claras e demonstrar que desafiar você custa caro. Resistência passiva significa que as pessoas simplesmente não estão engajadas, te ignoram, não respondem com entusiasmo, fazem o mínimo necessário. Nesse caso, Sun Tzu funciona melhor. Você precisa criar condições onde elas escolham se engajar, não forçá-las à obediência. Prazo curto exige Maquiavel. Resultados imediatos requerem pressão imediata. Prazo longo favorece Sun Tzu. Você tem tempo para construir influência real. Audiência pequena e controlada responde bem a Maquiavel. Audiência grande e diversa exige abordagem Sun Tzu. O problema é que a maioria das pessoas tenta aplicar a filosofia que as deixa mais confortáveis, não a que o cenário exige. Pessoas naturalmente assertivas escolhem Maquiavel. Pessoas naturalmente diplomáticas escolhem Sun Tzu, mas eficácia não tem a ver com conforto pessoal. Tem a ver com leitura precisa do contexto e aplicação da ferramenta certa. Mas e quando você erra a leitura? Por que sua abordagem não está funcionando? Você está aplicando pressão e as pessoas estão resistindo mais, ou está sendo paciente e perdendo terreno para quem age mais rápido, ou consegue resultados temporários que desaparecem assim que você relaxa a vigilância. Esses são sintomas clássicos de filosofia mal aplicada. Quando Maquiavel escreveu sobre Cesare Borgia, ele não estava apenas elogiando o uso da energia. Estava analisando por que alguns líderes conseguiam manter controle conquistado e outros perdiam tudo rapidamente. Borgia manteve territórios porque soube quando parar de usar pressão. Seus contemporâneos perderam tudo porque não conseguiam fazer essa transição. O sinal mais claro de que você está no caminho errado é a escalada. Se você precisa aumentar constantemente a pressão para manter os mesmos resultados, está usando Maquiavel em cenário que pede Sun Tzu. Se você está aguardando o instante perfeito e não age, está usando Sun Tzu em contexto que pede Maquiavel. Sun Tzu dizia que a guerra prolongada raramente beneficia ninguém. Se seu conflito está se estendendo indefinidamente, você diagnosticou mal o cenário. Ou deveria ter aplicado energia concentrada para resolver rapidamente, ou deveria ter evitado o confronto inteiramente. Outro sinal é a reação das pessoas ao seu redor. Quando você aplica Maquiavel corretamente, as pessoas respeitam mesmo que não gostem. Quando você aplica incorretamente, elas obedecem na sua presença e sabotam na sua ausência. Quando você aplica Sun Tzu corretamente, as pessoas se sentem participantes das decisões. Quando aplica incorretamente, elas se sentem manipuladas e procuram escapar da sua influência. A armadilha mais comum é persistir na abordagem que você domina, mesmo quando ela não está funcionando. Pessoas naturalmente assertivas aumentam a pressão quando deveriam recuar. Pessoas naturalmente diplomáticas aumentam a paciência quando deveriam agir. Maquiavel passou os últimos 15 anos de vida tentando reconquistar posição política, usando as mesmas táticas que o haviam tornado influente inicialmente. Não conseguiu porque o contexto havia mudado, mas ele não conseguiu mudar junto. Sun Tzu raramente cometeu esse erro porque sua filosofia incluía a adaptação constante. Mas vários de seus seguidores ficam presos na análise e perdem oportunidades que exigiam ação imediata. Agora você tem as ferramentas, mas qual escolher? A resposta não é o que você imagina. Durante 500 anos,
Pessoas debateram qual dos dois entendia melhor a autoridade. Maquiavel com sua brutalidade calculada ou Sun Tzu com sua tática invisível. Acadêmicos escreveram bibliotecas inteiras comparando suas abordagens. Mas a pergunta está errada. Maquiavel e Sun Tzu não estavam competindo. Estavam resolvendo problemas diferentes em contextos diferentes. Maquiavel enfrentava caos político, onde a autoridade precisava ser estabelecida rapidamente. Sun Tzu lidava com conflitos militares, onde vitória definitiva era questão de sobrevivência. Um focava em controle de curto prazo em ambientes instáveis. Outro focava em vantagem de longo prazo em contextos previsíveis. Nenhum dos dois estava totalmente certo ou totalmente errado. Estavam perfeitamente adaptados às suas realidades. O verdadeiro insight não vem de escolher um lado. Vem de entender que influência real é capacidade de alternar entre abordagens conforme necessário. É ser capaz de estabelecer autoridade quando o cenário exige e construir influência quando há tempo para isso. A natureza da autoridade não mudou. O que mudou foi a velocidade com que contextos se transformam. Você pode precisar ser Maquiavel de manhã e Sun Tzu à tarde. Pode precisar estabelecer autoridade em um relacionamento e construir influência em outro, simultaneamente. Ambos os filósofos concordavam em um ponto fundamental. Autoridade não é acidente. É resultado de compreensão precisa das dinâmicas humanas e aplicação consciente de princípios que funcionam. Maquiavel mostrou como estabelecer controle rapidamente quando necessário. Sun Tzu mostrou como manter influência sem desperdiçar energia. Juntos, eles criaram um manual completo para navegar relações humanas em qualquer contexto. A pergunta não é qual filosofia é superior. A pergunta é, você tem capacidade de aplicar ambas quando apropriado? Você consegue ler cenários com precisão suficiente para saber qual ferramenta usar? Porque no final, a autoridade verdadeira não está em ser sempre forte ou sempre sutil. Está em ser exatamente o que cada instante específico exige. Agora, você viu um pouco do que torna essas filosofias tão impactantes quando aplicadas corretamente. Clique no vídeo na tela. Você vai descobrir técnicas específicas de Maquiavel para conquistar respeito imediato sem parecer agressivo. Clique agora no vídeo na tela.